Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação desta aula aqui. Espero que estejam todos bem. Espero encontrar todos bem nessa gravação. O meu objetivo aqui, principal, é fazer com que vocês não durmam na aula. Isso. A gente tá dormindo já. Com essa aí já acordou, né? Garanto que vão gostar da aula, do tema, não por causa da minha explanação, mas por causa da matéria. É uma aula boa. Prática de processo penal é o que nós estaremos estudando, estaremos aprendendo junto aqui. Espero que todos aproveitem bastante aquilo que vai ser compartilhado, né? Prefiro falar mais essa palavra do que ensinado. Se falar compartilhar, aprender, nós aprendemos juntos. Prática de processo penal. Nós temos uma série de coisas para tratar com vocês, mas antes é preciso fazer esta aula introdutória, né, para vocês serem apresentados à matéria, à disciplina, ao componente curricular, né? Processo penal. Antes de tratar do processo penal propriamente dito, nós devemos ter em mente uma coisa muito importante, um princípio muito importante, como são importantes todos os outros, é claro. O princípio do devido processo legal. Todo mundo tem uma ideia do que seja o devido processo legal. E eu não vou falar que a ideia é errada, às vezes tem uma ideia incompleta, né? Porque não teve acesso a algum tipo de matéria, de ensino sobre o tema. Mas o devido processo legal é de suma importância para o estudo do processo penal, assim como é para o processo civil também, né? Mas no processo penal eu acho que mais ainda, né? Porque trata aí da liberdade da pessoa. E esse devido processo legal, ele está esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, que trouxe muitos direitos e garantias fundamentais à pessoa humana, como você já deve saber. Sei que todos já leram a Constituição Federal, né? Parto desse pressuposto que todos já leram pelo menos uma vez, 2 ou 3 vezes, né? Tem gente que é o livro de cabeceira dele, a Constituição Federal, ele dorme lendo a Constituição Federal, literalmente. Começa a ler e já dorme no segundo artigo, né? Mas quem estuda, né, a área do direito, a principal e primeira leitura que deve ser feita é da Constituição, né? É a lei geral, a chamada Carta Magna do povo brasileiro. Constituição Federal, não pode deixar de ler a Constituição Federal. É de suma importância. E no artigo 5º, incisos 54 e 55, é desses dois incisos, que se extrai o princípio do devido processo legal. Devido processo legal. Nesses dois incisos, 54 e 55, ele prevê que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? E esse processo legal, diz o inciso 55, que deve observar o contraditório e a ampla defesa. Veja bem, às vezes alguém até questiona, professor, pois não, professor, tem uma coisa. Por que o devido processo legal deve ser observado só para garantir os bens e a liberdade da pessoa? Não tem um bem maior aí? Não tem um direito maior, que é o direito à vida? Né? Por que fala da vida? Por que, gente? Porque, primeiro, não há nenhum direito absoluto, né? Todos sabem, não há direito absoluto. Todos podem ser
relativizados de acordo com a situação. No caso do Brasil, no caso da vida, veja, se houvesse pena de morte no Brasil, em tese não existisse, poderia ser que estivesse incluído aí, né? A proteção à vida, aos bens, à liberdade e à vida. Mas no Brasil não existe, em tese, a pena de morte. Então por isso que não está aí. É porque o Estado ele não tem esse direito de, no processo, privar a pessoa da sua vida. Claro que tem as exceções lá, a gente pode até discutir isso aí depois, né? No caso de guerra, né? No caso de guerra há pena de morte, mas no caso presente aqui não. É por isso que não está aí falando da vida, porque o processo penal ele não toca na vida da pessoa, ao contrário de outros estados aí. É por isso que está o que? A liberdade. A liberdade e os bens. Lembrando que no processo penal pode haver privação de bens também, né? É o caso da pena de perdimento de bens. É confiscar os bens lá, no caso dos instrumentos do crime, os bens que foram adquiridos com o proveito do crime, eles podem ser perdidos, tanto no processo civil e no processo penal. Mas o que a Constituição preserva é o quê? É o devido processo. Tem que haver um processo, um procedimento, né, formal para que sejam perdidos esse bem. Não pode chegar lá, né, e matar a pessoa. Pá. Não pode, gente. Em tese não pode. Tem gente que ainda não entendeu isso. Né? Não, é bandido, tem que morrer. Ou é marginal, vagabundo, tem que morrer. Não, calma aí, gente, devagar. Não existe. Primeiro, que não existe pena de morte. Segundo, que deve ser dada a oportunidade para a pessoa se defender. É o devido processo legal. Ah, professor, agora eu aprendi. Então, quando o bandido, o meliante, o marginal vir e falar para mim, perdeu, eu vou falar, calma aí, eu sou estudante da área do direito e em uma das aulas, o professor falou que para eu perder os meus bens é necessário um devido processo legal. Então vamos lá para a justiça. Você falar isso aí, você vai perder o bem e a vida, né? Para ele não vale. Na verdade vai valer para ele que fez isso com você, vai valer o devido processo legal para ele poder ser privado da liberdade em razão de ter cometido esse crime absurdo contra você. É o devido processo legal. E nesse processo legal, como eu já disse e repito, deve ser observado o contraditório. O que é contraditório? É você poder responder, né? Fala, não foi eu. Ou então, foi eu, mas eu fiz por causa disso. É o contraditório. Não pode ser tomada uma decisão assim unilateral, sem ouvir a outra parte. As exceções, nós vamos tratar depois disso daí. É o quê? As decisões liminares, cautelares, em que o juiz decide sem ouvir a outra parte. Você já deve ter visto isso daí, né? Mas isso aí não é a regra, gente. Isso aí é a exceção. A regra é sempre que deve ser ouvida a outra parte. E ampla defesa. O que é ampla defesa? A pessoa poder usar todos os recursos e meios, né, que existem no ordenamento jurídico para ela conseguir provar a sua tese de defesa. Todos os meios possíveis, né? Quanto melhor for a defesa, mais justa será a condenação. Por quê? Porque o acusado teve oportunidade. Agora, se ele teve uma defesa chulé, michuruca, ele fala, eu fui condenado porque eu não pude me defender. Então, o acusado nunca pode receber a oportunidade de dizer isso, de que não pôde se defender. Não, ele tem que ter todas as oportunidades para que a condenação dele seja justa. É justo, é muito justo, é justíssimo. Isso aí é uma novela antiga, não sei se alguém lembra. O devido processo penal, minha gente, no campo do direito civil, é regulado em tese pelo Código de Processo Civil, né, que regula as leis lá para a pessoa perder os bens, né, e no direito criminal é regulado pelo Código de Processo Penal, né, é uma principal regra
né, que trata aí do devido processo legal, todas as particularidades do processo, todas as nuances, né, em tese, estão no Código de Processo Penal. É claro que a gente não deve se esquecer da principal norma, que é a Constituição Federal, que traz algumas normas de processo penal. É o caso, por exemplo, de proibir as provas ilícitas. A Constituição Federal proíbe as provas obtidas por meios ilícitos. É uma norma de caráter processual. Aí, só que ela fala de uma forma geral. E o Código de Processo Penal vai regular isso daí. O que é uma prova ilícita? Como pode ser admitida? Não pode? Quem vai regular isso é o Código de Processo Penal. Mas primeiro foi dito pela Constituição Federal. E também não vamos esquecer dos tratados internacionais. Tratados internacionais. Veja, tem muita lei que nos ampara. Né? Porque a Constituição Federal disse que os direitos nela previstos não estão resumidos a eles apenas, mas a todos os tratados internacionais a que o Brasil aderir, incorporará ao direito pátrio, seja como emenda constitucional, se obedecer ao quórum de votação da emenda constitucional, ou como norma infraconstitucional. É por isso, nós vamos depois estudar sobre recursos, brevemente vamos falar sobre os princípios recursais, e um deles é o quê? Do duplo grau de jurisdição. E está uma discussão aí doutrinária, sobre se está ou não está na Constituição Federal esse artigo. Uns falam que não está, outros falam que está de forma implícita, mas a verdade é que o duplo grau de jurisdição vem previsto no Pacto de São José da Costa Rica, de forma expressa. Então está no ordenamento jurídico brasileiro, incorporado pelo Tratado de São José de Costa Rica. Gostou, né? É isso aí. É claro que há uma infinidade de normas. O que não falta no Brasil são normas, legais, são normas penais e processuais penais. São as chamadas leis especiais, que tratam casos específicos ou situações específicas, ou de acordo com a gravidade do crime. Nós temos a Lei 9.099 de 95, que traz também regras processuais para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. São as normas que regulam o processo penal no Brasil. Falamos de regras, gente. Vou falar aqui para vocês, não vou falar para ninguém, mas tem algumas leis especiais que vocês precisam ler, precisam estar a par, para não ficar perdido, para não ficar viajando. A principal ferramenta do operador do direito, daquele que trabalha na área jurídica, seja como simples auxiliar, como advogado, como juiz, são o quê? As normas legais. Nós temos um sistema aqui objetivo de normas legais. E a primeira regra que eu trago aqui para vocês lerem, eu queria que vocês lessem a Constituição inteira. Tem que ler a Constituição inteira, Essa pandemia está com bastante tempo. Lê lá, 5 artigos por dia, 1 artigo por dia. Mas o que vocês não podem deixar de ler é o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Lá existem várias normas de direito penal, processual penal, de civil, processual, de tudo que existe, e está resumido ali as garantias fundamentais que todos devem ter conhecimento, que nós vamos estar tratando no decorrer dos estudos. Nós vamos sempre estar trazendo alguma coisa que está dentro do artigo 5º da Constituição brasileira, Constituição Federal de 1988. É de suma importância que leia-se e tenha conhecimento do que está nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Um outro diploma legal que deve ser lido, é aquilo que eu já falei para vocês aqui, é aquilo, sempre vai estar trazendo essas normas de uma forma ou de outra. É o Pacto de São José de Costa Rica, é um tratado chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, que traz regras super importantes para o processo penal. É bom ter conhecimento dessa regra, ele é muito utilizado, gente, inclusive no Supremo Tribunal Federal.
o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Judiciário, ele utiliza muito tratados internacionais. E entre eles o Pacto de São José da Costa Rica. Lembra? Existia uma prisão, antigamente a prisão administrativa chamada prisão de depositário infiel. Não sei se vocês lembram, né? Era um segundo tipo de prisão civil, além da prisão de pensão alimentícia. Pensão alimentícia da prisão e depositário infiel dá para prisão também, está na Constituição, isso daí. Mas neste pacto, né, ele afastou a possibilidade dessa prisão. Ficou uma discussão jurídica imensa. A Constituição fala que não, o pacto diz que... A Constituição diz que sim, o pacto diz que não. E como é que fica? Chegou aonde? No STF. Os tiozinhos pegaram lá, falaram, realmente o Pacto de São José da Costa Rica, né, afasta a possibilidade de prisão do depositário infiel. Então, por um controle de convencionalidade, já ouviu falar essa palavra? Tem controle de constitucionalidade, você já deve ter ouvido falar. É quando a lei ela vai de encontro com a Constituição Federal. Então essa lei é derrubada. Mas, quando é um tratado internacional, o Supremo inventou esse termo aí. Controle de convencionalidade. Então, havia esse confronto de normas. Então, por esse controle de convencionalidade, o Supremo afastou a possibilidade de prisão do depositário infiel. Não cabe mais. Prisão do depositário infiel. O depositário infiel, em regra, é aquele que fica com o bem de alguém, né, sabendo que é da outra pessoa e desfaz esse bem, vende. Então, ele é preso até devolver o bem. Você muito na penhora. Penhorava um imóvel, a pessoa ficava como depositário infiel. Depois o juiz ia lá pegar o bem para entregar para o credor. O cara não tem mais, então não tem, então vai preso. Não cabe mais essa prisão por causa do Pacto de São José da Costa Rica. E aí, com o duplo grau de jurisdição, nós falamos lá em cima, né? Lembra? Volta a fita aí, se não lembrar. Pode voltar a fita. Vê lá, depois você volta aqui para continuar. Duplo grau de jurisdição. Gente, Código de Processo Penal. Constituição Federal, artigo 5º, não estou exigindo muito. Pacto de São José da Costa Rica. É claro que existem outros montes de pactos, de tratado, que é bom ler tudo. É bom ler tudo, saber tudo de cor. Mas, no mínimo, esse daí. E o Código de Processo Penal. Pô, como você vai estudar processo penal sem ler o Código de Processo Penal? É um absurdo isso daí. Não pode! Tem que ler o Código de Processo Penal. Comece a ler de hoje. Lê lá sobre inquérito, sobre ação penal, sobre prisão, sobre um monte de coisa. Você vai aprender um monte de coisa só lendo o Código de Processo Penal. Tem parte que é autoexplicativa, se vai servir, vai ser muito útil aí no desenrolar dos estudos. Aí, para finalizar, nós vamos falar aqui do o que a gente vai estudar aí nessa nossa jornada de processo penal. Vamos lá, correndo, sem se cansar. Processo penal, a melhor aula do dia ou da noite. Alguns temas, são 3 temas aqui que a gente vai estar falando sempre em todas as aulas, todos os assuntos. Eu vou tratar com vocês. São 3 temas principais quando se estuda de processo penal. Fica mais fácil o estudo quando você tem isso em mente. O primeiro, gente, sabe qual que é? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Já que você vai ler o artigo 5º, né, inteiro, lê primeiro, 2º, 3º e 4º, né, que são bem curtinhos, né? Artigo 1º, inciso 3º. Princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio que deve permear todos os atos de todas as pessoas, principalmente aquelas que operam no direito. O delegado, quando vai praticar algum ato, o escrivão, o policial, o juiz, né? O desembargador, o ministro do STJ, o ministro do STF, sempre tem que ter em mente esse negocinho, princípio da dignidade da pessoa humana. Qualquer questão que você for resolver,
Esse princípio deve estar em primeiro lugar, para você não errar a questão, princípio da dignidade da pessoa humana. Ah, professor, então se for pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode ser presa? Pode ser presa, porque a lei prevê essa possibilidade, se ela infringir a norma. Mas essa prisão, ela tem que preservar essa dignidade. Porque ele pode ser preso numa cela que cabe 5 pessoas, mas numa cela que cabe 5 pessoas, ter 500 pessoas, isso aí afronta a dignidade da pessoa humana. Não pode, vai ter que relaxar, tem que soltar, vai ter que fazer alguma coisa para resolver essa situação, para que a dignidade da pessoa humana que está prevista na Constituição Federal seja preservada. Então, em todo estudo, quando vamos tratar de inquérito policial, de ação penal, de provas, produção de provas, de prisão preventiva, prisão em flagrante, liberdade provisória, com ou sem fiança. Quando se tratar disso, sempre tem que ser em mente o que? O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser preservado. Todos têm direito a uma vida digna, de ser tratado com dignidade enquanto ser humano, né? O Bobbio, que é um escritor famoso aí, se você pesquisar, você vai ver, ele fala que isso aí a gente estuda, isso aí está em mudança, né? Fala-se agora, inclusive, dos animais, né? Às vezes, os direitos dos animais, mas por enquanto nós vamos ficar aqui tratando dos seres humanos, porque nem os seres humanos são tratados adequadamente, que dirá os animais. Mas esse é o primeiro tópico que nós vamos estar sempre atentos no nosso estudo, princípio da dignidade da pessoa humana. Depois vem o quê? Não menos importante, mas que nós já falamos também, contraditório e ampla defesa. No processo penal, gente, no processo civil também, mas a nossa matéria é processo penal. Não esquece civil, processo civil, essa matériazinha aí, processo penal, contraditório e ampla defesa. Deve sempre ser observado com aquelas exceções que nós vamos ver, as medidas cautelares, né? Porque às vezes a coisa é muito pressa. Esse contraditório, ele é eliminado? Não. Esse contraditório, ele é diferido. A pessoa sempre vai ter a oportunidade de falar a sua versão dos fatos, mesmo que seja antes, preferencialmente antes da decisão do juiz. Mas se não for possível, depois da decisão, aí, conforme for o caso, o juiz pode rever a sua decisão. E por fim, né, é coisa básica. Nós vamos tratar, vão ser duas coisas antagônicas: prisão e liberdade. Prisão e liberdade. Prisão e liberdade. Quem vence? Né? Depende do caso concreto. Nesta guerra infinita, guerra dos tronos, prisão e liberdade, nós vamos estar atentos ao princípio da dignidade da pessoa humana, contraditória e ampla defesa, e assim vamos fechar essa matéria, vamos eliminar, vamos acabar, vamos... Esqueci a palavra, qualquer coisa aí que vocês pensarem. É isso. Nossa matéria vai ser mais ou menos isso. Assuntos vão ser isso, vamos tentar trazer para o lado prático, para você. Por quê? Processo penal é o que a gente vive, é o que a gente vê no noticiário todos os dias, né? Aqueles canais lá, humilhante, o marginal, vagabundo, não. Dignidade da pessoa humana não pode chamar, não pode usar essa palavra. Correto? Entendeu? Entendeu não? Ah, não, tá brincando, né? Entendeu bem. Muito obrigado e até a próxima.